Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou analisar o primeiro capítulo do livro O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, e olhar de perto como que o Tolkien introduziu essa história. É curioso porque eu ouço muita gente reclamar do primeiro capítulo do Tolkien. Então, muita gente fala, cara, é difícil passar do primeiro capítulo do Tolkien. Mas se é tão difícil, né, ler esse primeiro capítulo, muita gente acha que o livro é chato, que é enfadonho, mas se realmente o primeiro capítulo tem essas questões que muitos reclamam, por que é um livro tão consagrado, né? E por que as pessoas leem até o final? Sabe? Por que a pessoa se propõe a superar o obstáculo? Porque, cara, nenhum livro é perfeito, tá? Nenhum livro é perfeito. Todo livro vai ter questões. A questão é, os leitores estão dispostos a relevar essas questões de irem até o final, ou eles chegam nesses obstáculos, fecham o livro e não voltam mais, né? E eu, Bernardo, já larguei alguns livros já, inclusive o Silmarillion, né, que também é do Tolkien, larguei, eu li assim, no caso do Silmarillion, eu li uma página inteira e eu li um monte de nome que eu falei, cara, não sei o que tá acontecendo aqui, eu não sei quem é personagem, não sei quem é raça, não sei o que é lugar, eu não sei o que é objeto, né, porque tudo tem um nome muito estranho, né, então eu larguei o Silmarillion, particularmente, tá? Então, e justamente por isso, eu me questionei por que as pessoas. Eu vejo muita gente comentando sobre a escrita do Tolkien, né? Que realmente é uma escrita que hoje em dia não é um modelo de escrita que eu acho que é recomendável seguir nos dias de hoje, por N motivos. Mas eu vou analisar aqui o que o Tolkien fez de certo no primeiro capítulo. Eu vou ler para você aqui o primeiro parágrafo do primeiro capítulo do primeiro livro do Senhor dos Anéis, tá? Eu vou ler assim, na verdade, o primeiro trecho. Eu marquei aqui, tá? Eu marquei aqui esse trechinho aqui que introduz a saga como um todo. E depois eu vou citar, assim, uma única frase só da última página do primeiro capítulo. Para ver como que o Tolkien introduziu a história. Eu vou comentar aqui o que acontece nesse capítulo também pra gente entender por que esse capítulo faz a gente querer ler o livro inteiro. Vamos lá. Capítulo 1, uma festa muito esperada. Quando o Sr. Bilbo... Quando o Sr. Bilbo Bolseiro do Bolsão... Tolkien gosta, né? Bilbo Bolseiro do Bolsão anunciou que em breve celebraria seu 11º aniversário com uma festa especial de especial grandeza. Houve muitos comentários e agitação na Vila dos Hobbits. Bilbo era muito rico e muito peculiar, e tinha sido a atração do condado por 60 anos, desde seu notável desaparecimento e inesperado retorno. As riquezas trazidas de suas viagens tinham agora se transformado numa lenda local, e popularmente se acreditava que a colina em Bolsão estava cheia de túneis recheados com tesouros. E, se isso não fosse o suficiente para se ter fama, havia também seu vigor prolongado que maravilhava as pessoas. O tempo passava, mas parecia ter pouco efeito sobre o Sr. Bolseiro. Aos 90 anos, parecia ter 50. Aos 99, começaram a chamá-lo de bem conservado, mas inalterado ficaria mais próximo da realidade. Havia pessoas que balançavam a cabeça e pensavam que isso era bom demais. Parecia injusto que qualquer pessoa possuísse, aparentemente, a juventude perpétua, além de, supostamente, uma riqueza inexaurível. Isso terá seu preço, diziam eles. Não é natural e trará problemas. O primeiro trecho, né, do primeiro capítulo, são 3 parágrafos aqui, apresentam o Bilbo, que é o herói do livro O Hobbit, que já tinha sido publicado nesse momento, tá? E, basicamente, esse é o pontapé inicial de tudo. A gente, né, imagino que você já saiba já, se você não sabe, não é grande surpresa, não é um spoiler, é algo que é estabelecido no primeiro capítulo, tá?
A grande questão aqui é que o Bilbo, ele tem ou um anel, que é tipo o artefato mais poderoso e mais profano que existe na Terra-média. Ele tem com ele esse artefato, e esse artefato é o grande... toda a saga, toda a trilogia, na verdade a trilogia, né? Saga não, mas a trilogia em específico, porque o Hobbit também conta com uma saga, né? Silmarillion também conta com uma saga, mas enfim. Toda a trilogia gira em torno desse anel, o Senhor dos Anéis, tá? E aí, o Tolkien, ele não explica isso, né, logo de cara, mas ele já deixa já no ar. Então, ao longo de toda a saga, na verdade, tem essa questão, né, de como que a Terra-média seria um lugar bom, seria um lugar pacífico, seria um mundo, né, um continente virtuoso, se não fosse essa ameaça do Sauron, se não fosse essa guerra pelo Anel, se não fosse toda essa jornada épica. Então, no caso, os heróis da Terra-média são esse baluarte de esperança contra o mal, contra as trevas. E como que o Tolkien introduz isso? Através do Bilbo, né? Então tem aqui um personagem que é importante para a história, que ele é uma peça-chave dessa história, apresenta o condado, né? Apresenta a imagética do condado e dá ali essa deixa, né? Isso terá seu preço natural e trará problemas. Então tem ali um mau agouro, tem ali uma nuvem negra se formando no horizonte, sabe? Então isso já estabelece o clima de toda a história e já dá ali uma reticência de que, né, eu não te falei ainda qual é o problema, mas estou te dizendo, a resposta do problema está aqui. E tá, no caso, né, literalmente no Bilbo, literalmente no bolsão. Então esse que é o primeiro, isso que introduz a história. Tá? Você sente que toda essa paz do condado, toda essa alegria do condado, você sente que isso vai ser posto em xeque ao longo do primeiro capítulo. E aí, ao longo desse capítulo, eles desenvolvem mais o Frodo, mostram o Frodo, mostram o Gandalf, que também é muito importante, mostram o condado, e o foco do Tolkien é isso, é mostrar o condado. O problema é que esse capítulo aqui, nessa edição aqui, vai da página 21 até 42. São 20 páginas, tá, de festinha do condado. Acho que é isso que muita gente comenta, que acha que esse capítulo é tão enfadonho. Eu, sinceramente, acho que esse capítulo poderia ser mais sucinto. Podia ser, em vez de mostrando como é que foi, como é que era o condado, aí mostra como é que é o preparativo para a festa, mostra a festa, mostra o dia depois da festa, mostra o Bilbo ali, né? Vou ou não vou, tenho que ir embora, quero ir embora. Eu acho que o livro, né, esse primeiro capítulo, né, em minha visão, tá, de um leitor do século XXI, tá? Lógico que isso é a minha opinião individual, obviamente, mas eu acho que se esse capítulo fosse mais sucinto, talvez as pessoas não achassem tão enfadonho, até mesmo tão custoso ler esse capítulo que realmente se estende demais, tá? Em assuntos que acabam sendo pouco relevantes ao longo da saga, porque a gente não volta a ver o condado tão cedo na história, tá? A gente conhece já os hobbits através dos principais, né, que são o Frodo, o Bilbo, o Frodo e o Bilbo também, mas o Frodo, nesse livro aqui, né, o Frodo, o Sam, o Merry e o Pippin, né, e mostrar realmente a vida cotidiana, ele podia ser mais sucinto, né, a festa estava de bom tamanho, tá, de repente a festa, mais uma cena também estava de bom tamanho, mas não, ele mostra antes da festa, mostra preparativos da festa, mostra a festa, mostra o dia depois da festa, e fica se estendendo demais, tá? Enfim, e acho que essa que é a questão que muitos leitores sentem nesse capítulo aqui, que é dar muito foco em cenas que são legais para ambientar. Eu imagino que o Tolkien queria fazer isso, ambientar, né, o condado. Ele queria ambientar como que existe um lugar pacífico e virtuoso que está sendo ameaçado e vai deixar de existir se o Sauron vencer, né? Mas do jeito como foi feito, realmente ficou, sinceramente, prolixo e ficou realmente enfadonho. E
como que ele encerra esse capítulo, tá? E que nos faz continuar lendo, né? E virar para o próximo capítulo. Eu acho que a frase-chave, tá? Tem aqui 3 parágrafos também, na última página desse capítulo, mas a frase-chave que eu sinto é o Frodo falando: eu amo o condado, mas de alguma forma começo a sentir que gostaria de ter ido embora também, sobre o Bilbo. E é isso que dá o gancho do personagem. E no caso, o Frodo, ele é o personagem central da história também. Ele quem vai ter a grande missão na história. E já mostra um pouquinho que ele é muito parecido com o Bilbo, né, de desejar conhecer o mundo afora, de ter essa inquietação nele. E ele está questionando, né, se ele realmente quer ficar no condado ou se ele preferiria, né, seguir outro caminho. E aí, o segundo capítulo é A Sombra do Passado. Pô, é um título interessante, né? Sombra do Passado. E o livro já mostra que o passado o primeiro capítulo já mostra que o passado do Bilbo é relevante. O capítulo já fala do Anel, já mostra que o Gandalf está preocupado, né? Já mostra que tem algo. E aí o segundo capítulo é Sombra do Passado. E a gente quer saber o que aconteceu. A gente tem essa curiosidade de saber o que aconteceu tanto com o Bilbo, sobre que diabo de anel é esse, o que é esse anel, afinal de contas, né? E a gente quer também acompanhar o Frodo, né? Porque o Frodo, a gente deixa bem claro que o Bilbo, ele tá passando a tocha pro Frodo, né? Tá, agora, Frodo, você quem é o meu herdeiro, você quem fica com as minhas terras, com a minha casa, com a minha fortuna, tá? É tudo seu, tá? E é isso, tchau, né? Beijos, né? Não me liga. Mas o Frodo tem essa inquietação que o Bilbo também tinha. Então a gente vê que, de fato, o Frodo vai seguir os passos do Bilbo, só que no sentido mais literal, né? Não no sentido que o Bilbo desejava, que é só realmente herdar ali tudo que ele cultivou ao longo dos anos. Enfim, então o que a gente aprende, o que a gente sente nesse primeiro capítulo? A gente sente, basicamente, quem é alguns dos principais personagens, principalmente o Bilbo, o Gandalf e o Frodo. A gente conhece eles um pouquinho, né? O Frodo, em especial. A gente conhece que o elemento central, que é o Anel, a gente sabe quem é esse elemento central, esse artefato, que vai guiar toda a história. E a gente aprende o que é que está em risco nessa história, que é esse mundo pacífico, esse mundo virtuoso, né, sendo o condado o maior exemplo, né, da virtude e da paz, né, da harmonia desse mundo. Enquanto os elfos também são muito harmônicos, né, e também são muito virtuosos, os elfos já guerrearam no passado, os elfos também têm as questões deles também, tá? Alguns elfos também são tentados pelo mal. Elfos do passado já cometeram erros já ao longo da história do Tolkien, então a raça élfica não é tão pura. Eles são virtuosos, harmônicos, mas também não são assim impecáveis assim, sabe? Já os hobbits não. Os hobbits, a princípio, nunca fizeram mal a ninguém, né? Eles só se envolvem em guerra só para se defender. Essa é uma coisa que é dita nos livros. Então mostra assim, como que eles são, assim, realmente não tem nada não são fichados no cartório, né, por assim dizer. E esses são os elementos principais. E, sinceramente, eu acho que é isso que faz o leitor continuar lendo. Essa introdução que eu li aqui, que mostra o Bilbo, mostra o mundo comum e mostra que tem algo de errado, tá? Que eu falei no começo, na introdução do primeiro capítulo. E tem esse gancho interessante do Frodo, né? Com essa ânsia, né? Essa vontade de não ficar no condado que ele mesmo não compreende. Então, são esses os principais elementos, tá? Como eu falei, personagem, Frodo, a narrativa, o gancho, que é o Anel, e o clima, né? O clima de que existe algo a ser defendido, existe algo a ser protegido, né? E nós precisamos ter essa esperança, precisamos combater o mal, né? A gente sente isso, que a gente sente que a gente fica sabendo assim que o mundo em si não é esse mar de rosas que é o condado. Esse primeiro capítulo também diz isso. O problema do capítulo é que ele se estende demais
contando detalhes demais que não têm utilidade a longo prazo na narrativa. Poderia ter focado mais em ambientar do que em ficar narrando detalhe por detalhe. Um exemplo disso, né, o meu vídeo sobre como escrever primeiro capítulo, né, eu usei como exemplo o Filhos do Éden, do Eduardo Spohr. Né? Acho que exemplo disso seria se o Spohr fosse também narrar toda a faculdade em que a Raquel estuda, fosse narrar a cidade, fosse narrar uma cena em sala de aula da Raquel. E o Spohr, ele informa isso tudo. A gente sabe que a Raquel é uma menina, uma universitária que leva uma vida comum, tá? A gente sente isso tudo sem precisar ver, assim, tintim por tintim da vida dela. Então, justamente isso que muita gente critica no Tolkien foi um ponto que eu acredito que o Spohr acertou, tá? E isso também foi interessante para os leitores do Spohr. Essa questão dele não ter se preocupado em narrar assim, demais informações que não teriam aplicabilidade a longo prazo. Né? Se ler sobre a Raquel numa sala de aula, tendo uma aula qualquer, né, com pessoas qualqueres, sabe, não iria informar nada de útil a longo prazo. Então, o Spohr foi mais sucinto, foi mais direto ao ponto. Por isso que eu acho que esse capítulo do Spohr é um excelente exemplo de um bom primeiro capítulo, tá? Comenta aqui embaixo qual é um primeiro capítulo que você leu, que você sentiu que tinha uma questão que te incomodou, mas mesmo assim você leu o livro até o final e gostou do livro. O exemplo de hoje, né, é o primeiro capítulo do Tolkien, do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que, apesar de se delongar demais em elementos que não são fundamentais ao longo prazo, apesar disso, é um livro que é consagrado, um livro que é amado por muita gente. Eu acho que é um bom exemplo assim, de um primeiro capítulo que tem prós e contras bem nítidos, mas que ao longo esse livro sobreviveu, né, ao teste do tempo, ainda é um grande referencial de literatura, principalmente de fantasia, mas não só de fantasia. O Tolkien, ele era lido por advogados, era lido por hippies, né, era lido por crianças e por idosos, não era à toa, tá? Então, esse é o meu capítulo que, apesar dos pesares, tem elementos positivos o suficiente para agradar o leitor e motivar o leitor a continuar lendo até o final da trilogia. Diz aqui um capítulo que você conhece e que também tem questões, mas que você leu até o final também. E se você gostou do conteúdo, dá o seu like. Se quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, cultura pop sob olhar de escritor e escrita criativa, às vezes alguns assuntos misturados todo dia de 2020, então até amanhã.